Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me, comigo Gustavo Bayer. No vídeo dessa semana nós vamos estudar as sessões 71 a 75 de Doutrina e Convênios. É bastante conteúdo, então por isso não vamos perder tempo e vamos para o contexto. A sessão 71 de Doutrina e Convênios foi revelada por profeta Joseph no dia 1º de dezembro de 1831. Ela foi revelada em Hiram, estado de Ohio. Nessa sessão 71, a gente vai ver que a tradução da Bíblia ela precisou ser interrompida, porque Joseph e Sidney Rigdon foram chamados para estar pregando o Evangelho e também para abrandar a hostilidade que tinha surgido contra a igreja. Há umas semanas atrás, mais precisamente na sessão 63 de Doutrina e Convênios, a gente viu sobre Ezra Booth. Ele era um membro da igreja, ele tinha sido chamado por Joseph para estar pregando o Evangelho no Missouri, e a gente viu que quando ele retornou, ele voltou falando muito mal da igreja. A gente vê que algumas das publicações e artigos que esse Ezra Booth publicou acabaram causando um alvoroço, uma perseguição contra a igreja. E em razão disso, Joseph e Sidney Rigdon precisaram dedicar e dar uma atenção maior para estar pregando o Evangelho e para estar acalmando a situação, esclarecendo as mentiras que ele tinha contado, né? Já a sessão 72 foi revelada por profeta Joseph no dia 4 de dezembro desse mesmo ano, 1831, em Kirtland, Ohio. Nessa sessão a gente tem um compilado aí de duas revelações que foram recebidas no mesmo dia. Nessa data, vários membros tinham se reunido junto com o profeta para saber quais que eram seus deveres e para serem edificados. E nessa sessão a gente vai ver que Newell Whitney foi chamado como um bispo da igreja. A gente vai ver também algumas designações sobre o chamado de bispo, então uma sessão bastante importante. Já a sessão 73 foi revelada ao profeta em janeiro de 1832. A gente viu ali na sessão 71 que desde ali do início de dezembro, Joseph e Sidney Rigdon eles se dedicaram para estar pregando o Evangelho e isso acabou contribuindo para acabar com aquela hostilidade que estava acontecendo contra os membros da igreja e contra a igreja em si. Então a gente vai ver nessa sessão que o Senhor ordenou a Joseph que ele retornasse à tradução da Bíblia, mas algo que me chamou bastante atenção é que o Senhor pontuou que mesmo com a tradução, que Joseph deveria continuar pregando o Evangelho quando fosse prático, ou seja, que ele pregasse ali nas regiões próximas. O que me chamou a atenção nessa sessão 73 é que mesmo quando a gente tem tarefas importantes, a gente pode aproveitar as oportunidades que surgem para estar compartilhando o Evangelho. Já na sessão 74, é uma sessão que foi recebida pelo profeta como explicação de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. É uma sessão que trata sobre o batismo de crianças e que trata também como as crianças elas são santas, né? São purificadas graças à expiação de Jesus Cristo. Por fim, a sessão 75 foi revelada para o profeta em uma conferência da igreja que aconteceu no dia 25 de janeiro de 1832. Essa sessão 75 ela trata bastante sobre obra missionária e sobre o chamado de vários irmãos para estar pregando o Evangelho. Essa sessão ela trata sobre diligência, sobre os cuidados que devemos ter para não sermos ociosos. Ela trata também sobre oração e que a oração pode nos trazer a companhia do Espírito e revelação. Trata sobre as bênçãos do serviço missionário. É uma sessão maravilhosa e que tem muito conteúdo para que a gente possa aprender. Eu gosto de fazer esse contexto para ajudar com que cada um tenha uma melhor experiência no seu estudo pessoal. Então, espero que de alguma maneira possa ter te ajudado. O primeiro tópico que eu queria tratar com vocês encontra-se na sessão 71 de Doutrina e Convênios, que trata que o Senhor confundirá aqueles que buscam confundir a sua obra, que buscam deturpar a obra dele aqui na Terra. Quando eu estava estudando sobre essa sessão 71, me ajudou a ter bastante paz. Porque por muitas vezes, quando eu via alguma matéria falando mal da igreja, ou quando a gente vê alguma matéria, uma reportagem falando da igreja, e no final dá aquela cutucada, uma crítica, ou coloca alguns pontos que a gente sabe que não são verdadeiros, sempre quando eu via isso, eu ficava preocupado pensando que isso poderia prejudicar a imagem da igreja ou até mesmo atrapalhar o interesse de alguém que estava conhecendo o Evangelho,
Mas o que a gente pode aprender nessa sessão 71, que a mensagem que foi deixada aqui foi uma mensagem de fé e não de medo nessas ocasiões. Fazendo um paralelo com essa sessão de 71, a gente viu aqui que esse irmão Ezra, ele estava buscando de todas as maneiras criticar, atrapalhar a obra do Senhor. E infelizmente a gente sabe que nos dias de hoje não são diferentes. Mas nessa sessão eu gostei bastante dos versículos 9 e 10, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Em verdade, assim vos diz o Senhor, arma alguma que se forme contra vós prosperará. E no 10 complementa. E se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio e devido tempo será confundido. Aqui nessa sessão 71, a gente vê que o Senhor não falou para Joseph ficar parado enquanto esse irmão ele estava falando mentiras, falando mal da igreja. O Senhor falou que ele deveria, sim, fazer a obra do Senhor. Pregar o evangelho, fortalecer, fazer com que as pessoas entendessem a verdade e que essa hostilidade ela acabasse. Então isso também é importante para nós. Da mesma forma que a gente sabe que tem pessoas que falam mal, nós devemos nos posicionar falando bem, defendendo a verdade. E devemos fazer isso confiando que o Senhor vai estar do nosso lado e que no devido tempo dele, ele vai sim confundir aqueles que buscam atrapalhar a sua obra aqui na terra. Eu me lembrei agora uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Durante praticamente toda a minha vida estudantil, eu estudei numa escola que pertencia a uma outra denominação religiosa. Eu até gostava bastante de estudar nessa escola porque tinha bons padrões, era uma escola boa em geral. É uma escola que tinha aulas de religião, aula de ensino religioso, eu gostava bastante. Mas em um determinado dia nessas aulas de religião, teve um pastor novo que tinha se mudado recentemente lá para o colégio e ele começou a contar a história dele, como é que tinha sido e tudo mais. E nesse dia ele começou a contar de uma ocasião que ele estava na casa de uma mulher, ele já estava estudando para ser pastor. Ele começou a contar sobre que a família onde ele estava tinha recebido um livro. Nessa hora eu já fiquei esperto. Ele falou, é um livro que vocês precisam tomar muito cuidado, é um livro que tem capa azul. E aí eu fiquei mais esperto ainda. Eu falei, será que ele vai falar do livro de Mórmon? Aí ele falou, não vou falar do livro não. Aí depois ele voltou atrás e falou, não, eu vou falar sim porque vocês têm que tomar cuidado, porque esse livro é mentiroso. E eu estou falando do livro de Mórmon. Na hora que ele falou isso, eu dei um pulo na carteira, dei um tapa assim na mesa. Eu falei, opa! Aí ele percebeu que tinha um membro da igreja lá. Ele nunca imaginou que ia ter, né? Ele, não, desculpa, você é membro da igreja, não queria te ofender. Eu falei, não, agora eu quero saber o que você ia falar. Porque se eu não tivesse aqui, você ia falar para todas as pessoas que o livro era falso. Eu quero saber o que você ia falar. E no final foi muito bacana até. A gente conversou, depois que a aula terminou. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, prestei meu testemunho. Mas se eu tivesse ficado quieto, ele teria falado para muitas pessoas ali. E o que eu penso é que nós devemos estar preparados para defender a verdade. Se o inimigo utiliza as mídias sociais para estar influenciando as pessoas para fazer coisas erradas, que a gente possa ser o contrário, que a gente possa usar as mídias sociais, as nossas conversas, enfim, possa dar o nosso melhor para estar defendendo a verdade e ajudar a levar ela a outras pessoas. Um outro tópico que eu quero destacar com vocês se encontra na seção 73, que trata sobre nós procurarmos oportunidades de compartilhar o evangelho de maneira prática, ou seja, no nosso dia a dia. A gente viu no estudo dessa semana que durante alguns meses o profeta Joseph ele teve que interromper a tradução da Bíblia e focou exclusivamente para estar pregando o Evangelho. Na seção 73, a gente viu que o Senhor pediu para que ele retornasse ali como prioridade a tradução. Embora essa fosse uma tarefa muito importante que o profeta devesse cumprir, a gente vê ali no versículo 4 que mesmo assim Joseph deveria aproveitar as oportunidades e quando fosse conveniente, quando fosse prático, para também estar compartilhando o Evangelho. Eu gostei dessa sessão porque acredito que para muitos de nós o dia a dia é super corrido. Seja com estudos, trabalho ou até mesmo nossos chamados na igreja. Temos muitas designações, muitas tarefas, temos nossa família, enfim. A gente sabe que o dia passa super corrido. Mas, tal qual consta ali no versículo 4,
a gente pode pregar o Evangelho de uma maneira prática, ou seja, para as pessoas ao nosso redor, ou até mesmo aproveitando as circunstâncias do nosso dia a dia. Para deixar com vocês algumas dicas, algumas maneiras da gente estar pregando o Evangelho, eu pedi ajuda para alguns especialistas, para aqueles que sabem melhor do que ninguém como pregar o Evangelho. Eu sou o Eder Brito e estou servindo aqui na Missão Brasil Londrina. E eu sou o seu companheiro Eder Stanley. E nós pensamos com a ajuda dos membros com carona para nossos amigos no domingo. E quando nós temos reuniões presenciais, seria bom com isso e também para só conhecer as pessoas que nós estamos levando para a igreja também. Oi, sou a Sister Riddle. Eu sou a Sister Richards. E eu sou a Sister Gubert. Nós somos as missionárias aqui em Londrina. Sim, nós temos uma dica para vocês. Sim, a gente quer muito que vocês enviarem seus testemunhos para nós. Pelo vídeo ou escrito, tanto faz. Sim, nós sabemos que isso vai ajudar muito nossos amigos que estão conhecendo a igreja. Eu sou Helder Carvalho. Eu sou Helder Melo, nós estamos servindo aqui na Missão Brasil Londrina e o que nós pensamos para esse tempo de pandemia foi fazer videochamadas com os membros Para poder ler o livro de Mórmon com nossos amigos e assim ajudar nossos amigos a terem um testemunho mais forte do livro de Mórmon antes do batismo. Oi, eu sou Sister Campos. E eu sou Sister Galvão, e nós somos missionários aqui na Missão Brasil Londrina. Acho que um modo muito simples dos membros nos ajudar a compartilhar o Evangelho é convidando os amigos do trabalho, da escola, da vizinhança para assistir às reuniões, tanto presencialmente como online. Sim, algo que eu gosto é compartilhar essa escritura preferida com algum amigo, algum parente que não é da igreja, vizinho, algum colega de trabalho, qualquer pessoa pode se beneficiar com uma escritura boa do livro de Mórmon. Oi, eu sou o Helder Pedroso. E eu sou o Helder Miranda. E algumas das coisas que nós pensamos é que os membros poderiam nos ajudar compartilhando as coisas da página com seus amigos e com as pessoas ao seu redor, para que elas também possam ter oportunidade de tanto ver os vídeos que os missionários fazem, como aprender alguns princípios do Evangelho. Exatamente, e também os membros podem compartilhar o seu testemunho através de vídeo para os missionários postarem na página das missões. A pergunta que eu quero deixar essa semana para que vocês possam ponderar é a seguinte: o que vou fazer essa semana para compartilhar o Evangelho? Ou seja, na verdade, não é uma pergunta tanto para refletir, é um convite à ação. O que a gente vai fazer essa semana para estar compartilhando o Evangelho? Pondere, converse com sua família, com as pessoas ao seu redor, ou simplesmente ore ao Senhor, busque revelação, e eu tenho certeza que Ele vai guiar cada um de nós. Certo, gente? Esse foi o vídeo dessa semana. Quero agradecer aí aos poderosos missionários que mandaram o vídeo aqui para o canal, dando sugestões. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, ou deixa aqui nos comentários o que vocês vão fazer essa semana para estar compartilhando o Evangelho. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo e clique também no sininho para estar recebendo as notificações. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, isso ajuda bastante. E eu gosto sempre de lembrar, todas as terças a gente tem um vídeo sobre o estudo do Vem Segue-me e todos os sábados a gente tem o curta e compartilho. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Ué? Não vai ter o corta hoje? Cadê o diretor? Onde que ele foi parar? Diretor? Cadê você? Acabei já de gravar. Onde é que você tá? Diretor? Diretor? Sai fora que agora o programa é meu. Na semana passada o Gustavo tentou me desmoralizar. Tentou tirar minha importância do programa. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como forma de vingança os erros de gravação. Hoje a degustada vai ser outra. Cacrete. Porque Joseph, Sidney e Rigdon, eles foram... A gente vê que algumas das publicações e artigos que César Booth acabaram causando um alvoroço. Ou seja, que ele pregasse por Eu vou ter que colar aqui o nome da cidade porque é meio complicado. Acho que é Amherst.
sei se pronunciei correto, mas dá uma lidinha ali em Doutrina e Convênios se vocês vão ver o nome da cidade.